Oi, gente, tudo bem? Chegamos à nossa última aula da semana, tem feriado aí. Aproveite bastante esse feriado para ver as aulas que vocês não viram, ou voltar às aulas que vocês viram e ficou alguma coisa aí na dúvida, né? Então aproveitem bastante. Aproveite também a família, tá bom? Vamos começar com a nossa frase do dia, que é: descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte pareço ter. Thomas Jefferson. Gente, aqui nessa frase nós podemos dizer o quê? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter. Quem aí já viu uma pessoa conquistar alguma coisa e alguém falar, nossa, mas ele conquistou porque ele tem sorte? A gente ouve muito isso, não é? Ninguém para imaginar ou para ver, né, para valorizar todo o esforço que aquela pessoa teve até chegar àquele determinado ponto da vida dela, aquele foco, aquele objetivo que ela alcançou, não é? Então, esse você ter sorte, a sorte não bate na sua porta se você não buscar, se você não se esforçar, se você não se dedicar, não é? Então, esse ter sorte, vou ficar sentada esperando que tudo vai vir, não vem, né? Não então, quanto mais você trabalha, sim, você vai ter sorte. Porque o futuro de quem trabalha, de quem persiste, de quem busca alguma coisa é o quê? É ter aquilo. Demore o tempo que for, é ter aquilo, tá bom? Hoje a data comemorativa é o Dia Nacional da Biblioteca. A biblioteca, gente, ela tá ficando, infelizmente, cada vez mais escassa, né? Hoje em dia são livros digitais, hoje em dia a gente pesquisa tudo no Google. Então, infelizmente, está se perdendo um pouco desse hábito de manusear livros, né? De pegar o livro e folhear. Sempre eu vou ali no celular, eu vou no tablet, sempre é mais rápido tudo. Mas eu queria destacar para vocês essa data de hoje como uma forma de dar um toque em vocês, para vocês não perderem o hábito de ler, tá? Não deixe só a tia Ana Paula passar um livro literário. Nesse tempo, igual agora de quarentena mesmo, assista a sua videoaula, assistiu a videoaula, terminou a videoaula, terminou as atividades, dá uma descansada, pega um livro para ler, pega um livro que seu irmão leu, troca com ele, vamos resgatar esse hábito da leitura. E a leitura, ela enriquece demais a sua aprendizagem, o seu conhecimento, porque você vai aprender palavras novas, vai descobrir lugares novos, né? Vai se transportar daí da sua casa para vários lugares, porque quando o livro é legal, você já se imagina ali, né? Você entra literalmente na história. Então isso é muito bom e produtivo, tá? Então hoje nós vamos ter aula de geografia. Eu queria que vocês pegassem o livro na página 304 até a 307. Será a nossa aula de hoje, tá bom? Acompanhe comigo a leitura, como nós sempre fazemos, e eu vou fazendo as intervenções necessárias, ok? A população urbana e rural do município. A população de um município é composta pelas pessoas que vivem no espaço rural e pelas pessoas que vivem no espaço urbano. Dessa maneira, a população total de um município é formada pela soma desses habitantes. Então, quando nós falamos da população de um município, que é de uma cidade inteira, nós estamos falando tanto as pessoas que vivem na área rural, que nós já vimos o que é a área rural, né, que é o campo, as fazendas, quanto as pessoas que vivem na área urbana, que é nas cidades mais movimentadas. O município, ele é um todo, ele é todo. Ele tem a área rural e tem a área urbana. E todos os moradores das duas áreas formam a população desse município, tá bom? Existem municípios com uma população total bastante numerosa, composta por milhões de habitantes, que são as grandes cidades, né? E outros cuja população é composta por um número menor de habitantes. Então, nós no país todo, no Brasil, que é composto por tantos municípios, nós vamos encontrar municípios mais numerosos, com mais pessoas, e encontrar municípios com menos pessoas. Às vezes, esses municípios vão ter menos pessoas por vários fatores. Pode ser que porque a área rural dele seja maior, e a área rural normalmente tem menos habitantes. Pode ser que o tamanho desse município seja menor, daí o número reduzido de habitantes, ok? Mas não é sempre que acontece, há sempre ali uma variação.
Veja alguns exemplos na tabela abaixo. Então, na tabela abaixo tem aí, Brasil, população de alguns municípios no ano de 2010. Como foi no ano de 2010? Foi há 10 anos atrás. Então, quer dizer que houve alteração para mais ou para menos, não é? Do número de habitantes. Então, tem a Alpercata, em Minas Gerais, Itumbiara, que é aqui em Goiás, Palhoça, Santa Catarina, Manaus, Amazonas, São Paulo, capital, né? Então, aí tem a população rural de cada município, a população urbana de cada município e a população total, que é a soma entre rural e entre município. Olhando essa tabela, diante dos nossos estudos passados, do que nós falamos agora, vocês vão responder as questões 1, 2 e 3. Primeira questão está perguntando: qual é o município que possui população total com maior número de habitantes? E o município que possui menor número de habitantes? 2. Qual é o município que tem o maior número de habitantes no espaço rural? E o município que tem o menor número? 3. Quantos habitantes o município de Palhoça tem a mais que o município de Itumbiara? Então, todas essas 3 perguntas vocês vão responder nessa tabela. Tá tudo aqui, tá? Lembrando que para a gente saber a quantidade de habitantes de uma cidade para outra, entra aí uma continha, né? Que eu não vou falar qual é, que eu já falei, nós já fizemos atividades em relação a isso, tá bom? O Brasil possui aproximadamente 204 milhões de habitantes, de acordo com dados do IBGE do ano de 2015. Também já teve uma alteração, né? Desse total, cerca de 31 milhões de pessoas vivem no espaço rural e 173 milhões no espaço urbano. Assim, na maior parte dos municípios brasileiros, a população urbana é mais numerosa que a população rural. Então, diante desse censo que foi feito, o IBGE, que é uma pesquisa, censo é a mesma coisa que pesquisa, que o IBGE fez, ele constatou que há mais brasileiros na população urbana, nas áreas urbanas, do que nas áreas rurais, de acordo com essa pesquisa do ano de 2015, tá? Isso refere-se ao ano de 2015. Em nosso país, muitas pessoas deixam o campo para viver nas cidades por causa das melhores oportunidades de emprego e do acesso a serviços que não são disponíveis no espaço rural. Então, às vezes, você mora no espaço rural, você frequenta a escola ali da fazenda, mas aí você se formou, terminou o ensino médio, você quer fazer uma faculdade, quer ir para o ensino superior. De repente, lá na sua região não tem, lá na área rural, no campo, não tem. O que você faz? Aí você se desloca para a área urbana, que lá você vai encontrar faculdades, universidades para você concluir seus estudos. Ou às vezes com relação a trabalho. A área rural, por ter menos habitantes, por ter menos comércio, tem menos emprego. O que você faz? Você vai para a área urbana. Às vezes com relação à saúde, você precisa de um tratamento, né? Um tratamento que no posto de saúde da área rural não tem só o básico. Você vai para a área urbana. Então, são vários motivos que fazem esse deslocamento da população. E por essa razão que a população urbana estava mais numerosa, né? Que tem os próprios habitantes que já estão ali, que já residem ali na área urbana, e tem os que se deslocam da rural para a urbana, cada um com seus motivos. Porém, existem alguns poucos municípios no país em que a população rural é mais numerosa do que a população urbana. Então, em alguns poucos municípios, né, diante de todos os municípios do país, a minoria, né, dos municípios são maiores a população rural do que a urbana. Veja um exemplo. Então, esse exemplo tá aqui nesse gráfico, tá? Tá discriminando certinho. Vocês sabem observar gráfico, nós já fizemos atividade, já foi explicado na escola, né? O gráfico aí, ó, tem a legenda. Nessa legenda, o roxo, a cor roxa, refere-se à população rural
e a cor laranja refere-se à população urbana, tá? Sabemos disso, então nós vamos saber certinho a quantidade de uma e a quantidade de outra, para a gente responder as questões 4, 5 e 6, tá bom? Quantos habitantes vivem no espaço rural do município de Itiquira? Que essa pesquisa aqui, esse gráfico, é do município de Itiquira, no Mato Grosso, tá, gente? 5. Quantos habitantes vivem no espaço urbano? 6. No espaço rural do município de Itiquira, vivem quantos habitantes a mais do que no espaço urbano? Também vamos fazer aquela continha de diferença entre um e outro. Não vou falar, vocês têm que se lembrar, tá bom? Vamos lá para a página 306. Número 1. Faça os cálculos para completar as lacunas da tabela abaixo. Depois responda as questões. Então, aí nós temos o município de Goiânia, em Goiás. Temos a população rural e temos a população urbana. Então, você vai colocar a população total. Tem uma conta que você faz para ter o resultado total. Parintins, Amazonas. Temos o resultado da população rural e temos o resultado da população total. Então, eu vou pegar o resultado da população total, da população rural, e vou fazer uma conta em que eu tenho a diferença desses dois resultados, que aí vai me dar o resultado da população urbana. Ok? Alto Alegre, no Paraná. Temos aí já o resultado da população urbana e o total. A mesma coisa. Pegar um valor, o outro, vamos obter a diferença que será o resultado, né, da população rural. Murici, Espírito Santo. Nós temos população rural e população urbana e queremos saber o total da população. Letra A. Qual município apresenta o maior número total de habitantes? Depois que vocês fizerem a conta de vocês vão responder essas questões. Letra B. Qual município apresenta menor número total de habitantes? Letra C. Onde vive a maioria da população de Parintins? Onde vive, quando pergunta onde vive a população de Parintins, a maioria vive onde? Vive na população rural ou é a população urbana? Tá? É isso que está perguntando, se é rural ou se é urbano. D. Onde vive a maioria da população de Alto Alegre? A mesma coisa. Maioria da população é no espaço rural ou é no espaço urbano? 2. Acesse o site do IBGE no endereço eletrônico, que está aí o endereço eletrônico certinho para vocês digitarem lá na janelinha do Google e acessarem. E faça uma pesquisa sobre a quantidade de habitantes do município onde você mora. Então, quem mora em Aparecida de Goiânia fará a pesquisa referente ao município de Aparecida de Goiânia. Quem mora no município de Goiânia fará a pesquisa referente ao município de Goiânia, tá? Verifique quantas pessoas vivem no espaço rural, quantas vivem no espaço urbano, depois vai registrar no caderno. Não precisa registrar no caderno, tá? Você escreve aí nesse cantinho do livro, cabe espaço rural, uma quantidade de pessoas, espaço urbano, a quantidade de pessoas. Você só coloca para mim se é Aparecida, que você pesquisou, se foi Goiânia, tá bom? Página 307, exercício 3. A tabela a seguir apresenta informações sobre a população de 2 municípios brasileiros. Observe. Então, nós temos a tabela aí, população aproximada rural e urbana do ano de 2010. Então, nós vamos ver aí população de Cruzeiro do Sul, no Acre, e Ortigueira, no Paraná. Tá? Tem aí a quantidade de população rural, urbana e o total. Agora, use os dados dessa tabela e complete o gráfico. Então, você vai completar o gráfico, tá? Cruzeiro do Sul. Quem tem maior quantidade, quem tem menor quantidade? É a população rural, população urbana. Ortigueira, mesma coisa, tá bom? Agora vocês vão fazer o gráfico. Sabendo que a população urbana é o rosa pink, mais forte, e a rural é o rosa bebê, tá? Vocês não podem esquecer essas informações para a atividade ficar correta, ok? Finalizando agora nossa atividade de geografia, façam os exercícios, faremos a correção nas próximas aulas, tá bom?
Vem aí o final de semana, vem aí o feriado, fiquem todos com Deus. Bom feriado para você, para toda a sua família. E a semana que vem nós estaremos aqui, se Deus quiser, firmes e fortes, tá? Beijo para vocês.